Todas essas coisas que estão acontecendo têm levado muitos irmãos a fazerem uma indagação que é muito comum em momentos como esse pelos quais estamos passando. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos próximos à volta de Cristo. Eu queria fazer uma reflexão sobre esse tema. Se você tiver aí um telefone para colocar algumas coisas nas notas, para estudar melhor depois, nós vamos tentar colocar um esboço aqui na nossa projeção. Mas todas as vezes que fenômenos como esse acontecem, é muito natural que todos os crentes comecem a se perguntar se nós estamos nos últimos dias. É muito difícil nós identificarmos, seria uma irresponsabilidade para qualquer pastor, nós determinarmos algumas coisas, afirmarmos categoricamente algumas coisas. Ao longo da história, muitos líderes religiosos até tentaram prever a data da volta de Cristo e, obviamente, se frustraram e frustraram aqueles que os seguiram. Mas por que nós somos assaltados por esse pensamento? Eu vou trazer aqui algumas diretrizes. É um assunto vastíssimo, não há qualquer condição de terminá-lo num culto, numa preleção de 40 minutos. Mas algumas orientações básicas para que nós possamos entender aquilo que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Por que os pensamentos ou a nossa mente se volta para isso? Primeira coisa que eu quero afirmar é psicológica, não é teológica. Quanto mais nós vamos envelhecendo, quanto mais a nossa mente tem a consciência do final da nossa vida, nós associamos isto ao final do mundo. Se você perguntar a um rapaz de 17 anos, esse tema está muito longe da mente dele. Mas com o passar dos anos, e você vendo a finitude da sua vida, você estando, digamos, no terço final da sua vida, tendo esta consciência, você tende psicologicamente a entender que junto com você o mundo também acabará. Não há sentido imaginarmos o mundo continuar existindo sem nós mesmos. Então isso é uma questão psicológica, primeiramente. Mas há alguns fatos que nos levam a essa ideia sobre os últimos dias que estão acontecendo. Esse processo de globalização, de ter tornado o mundo menor, em que agora nós estamos em qualquer canto da terra, de maneira imediata, em frações de segundos, faz com que nós percebamos que é muito mais fácil haver um controle econômico e político, porque o mundo na globalização, ele se tornou menor, porque ele se tornou muito mais alcançável. Nós temos outra questão no campo financeiro, que domina a sociedade, o mundo, e agora a novidade das criptomoedas.
o que parece ser uma espécie de dinheiro único, favorecendo um governo central. Nós estamos ainda no meio de um processo de uma pandemia, que certamente foi a pandemia de maior impacto na história, no sentido de alcance. Ela alcança praticamente todos os lugares da Terra, até por causa da globalização, da facilidade dos voos, do trânsito de pessoas de todos os lugares do mundo, ainda mais porque o vírus surge na China, no Oriente, que é o país mais populoso da Terra, com quase 2 bilhões de pessoas. Essa guerra provocada pela Rússia, o crescimento da iniquidade, que é muito claro no mundo, a relativização do pecado, o esfriamento do processo de fé, a distorção de valores, ou afrontação dos valores bíblicos, a perseguição da igreja. Acaba de ser decretada na China a proibição de cultos online. Mas há uma sutileza. A lei diz, e eu estava ontem lendo o conteúdo da lei chinesa, que os cultos online estão proibidos, ou qualquer manifestação religiosa de religiões não autorizadas. O cristianismo, o protestantismo, o catolicismo romano, ramos do pentecostalismo, estão dentro das religiões autorizadas. Ora, aparentemente parece que não tem problema, engano. Porque isto é muito mais uma forma de controle. Visitando uma igreja chinesa, uma igreja oficial, era uma igreja muito grande, mas com muito poucas pessoas, e o homem missionário que estava conosco disse: certamente dentro de um culto desse, numa igreja dessa, há um agente do governo. O pastor é proibido de pregar alguns temas, como por exemplo, temas envolvendo a ressurreição de Cristo ou milagres da Bíblia. Ora, quando se estabelece uma lei como essa no campo da transmissão de cultos, é claro que há por trás disso uma intenção de controle. A perseguição da igreja, ela já é notada em vários lugares do mundo. Catástrofes naturais, enfim. Eu poderia aqui elencar uma série de situações que levam as pessoas, e principalmente os crentes, a perguntarem: nós estamos nos últimos dias? Conversava com membros da igreja esta semana, especialmente da diretoria, falávamos deste assunto, e eu dizia da dificuldade da abordagem dos assuntos escatológicos dentro do Novo Testamento da Bíblia. Não são temas fáceis de serem pregados. Requerem muita inspiração, mas muita interpretação hermenêutica. Não é fácil pregar sobre esse tema. É por isso que há muito poucas pregações sobre a volta de Cristo. Pela grande dificuldade que o tema escatologia, escatos e logos, isto é, o estudo das últimas coisas, é um tema muito complexo. 25%
diz um estudioso da Bíblia, tem doutrina escatológica. Isto é, doutrina que se remete à volta de Jesus, à volta do Filho de Deus. Isso tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Por exemplo, isso é apenas um exemplo, a citação de um intérprete. Existe um texto escatológico no livro do profeta Daniel, que fala das 70 semanas de Daniel. Para alguns entendidos, os estudiosos da Bíblia, 69 semanas das 70 semanas de Daniel já se cumpriram. O que faltaria na profecia, apenas uma semana. É claro que uma da semana ou dessas semanas, nós não estamos falando dentro da cronologia, do time humano, do relógio humano, porque o cronos, o tempo humano é diferente do kairos de Deus. Mas por que a igreja precisa e deve estudar escatologia, ou pregar escatologia, ou ler sobre a volta de Cristo? Gosto muito de um estudioso da Bíblia que disse que se a igreja não prega sobre a volta de Cristo, não traz a esperança da volta de Cristo, além de se tornar uma igreja estagnada no tempo, ela se torna apenas um instrumento social. Muito interessante essa afirmação. Ela passa a ser uma organização terrena e que apenas vai estar ajudando, trabalhando com as questões humanas, do bem-estar humano e do bem-estar social. Uma igreja que não prega sobre a volta de Cristo corre o risco de ser uma igreja limitada no tempo do aqui e agora. Por outro lado, nós temos igrejas, ou melhor, uma ala da igreja, que se exclui completamente da participação da igreja na sociedade e se fecha numa espiritualidade doentia, esperando a volta de Cristo. Isso aconteceu na história várias vezes, como nas Guianas. Quando o ex-pastor Jim Jones levou 900 pessoas, dizendo que Cristo voltaria naqueles dias, e quando houve uma denúncia social daquele episódio, as autoridades, ao chegarem nas Guianas, todos estavam mortos por suicídio. E Cristo não havia voltado. Não só essa experiência, mas a experiência de muitos que marcaram datas, subiram montes. A própria igreja primitiva, quando não tinha um entendimento claro sobre a volta de Jesus, ela, num primeiro momento, guardem isso, entendeu que a volta de Jesus era para aqueles dias. Por isso, e veja como a Bíblia tem que ser estudada e entendida no seu contexto, por isso, o fato de Atos dos Apóstolos narrar a venda das propriedades e a distribuição dos bens. Porque para que guardar propriedades? Vamos matar a fome de quem está com fome neste momento, porque Cristo está voltando e não há sentido na manutenção de propriedades ou de qualquer tipo de bens. Temos que entender isso. Por isso vendiam suas propriedades e traziam, como diz Atos, o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ora, o que precisamos? E eu estou só na introdução, de uma visão escatológica da volta de Cristo equilibrada, que não vá para o extremo de uma igreja só, de atividades sociais, ou por outro lado de uma igreja que se retira da sociedade e vai para uma montanha, para um templo, para um
para uma reclusão, aguardando para aquele momento, para aqueles dias, a volta de Cristo. Nós temos inúmeros textos no Novo Testamento. Eu vou ler um dos mais conhecidos, que está em Mateus 24, versículo 3, abra a sua Bíblia. Esse capítulo é um capítulo muito difícil de ser interpretado, eu vou dizer o porquê, mas é um dos capítulos que falam da segunda vinda de Cristo. Mateus 24, vou ler desde o primeiro versículo. Jesus saiu do templo enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. De que ele está falando? Aos intérpretes da Bíblia, se misturam duas realidades em Mateus 24. A profecia sobre a destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, sob a liderança do imperador romano chamado Tito. E se mistura também aqui profecias sobre o fim, os tempos finais. Não ficará pedra sobre pedra. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da sua vinda e o fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. De novo aqui parece que ele está tratando da invasão ou da destruição do templo do ano 70. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá.
A lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Pois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e comer e beber com seus beberrões. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não o espera, e uma hora em que não sabe, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O final do capítulo, Jesus está advertindo sobre o preparo da igreja. As experiências, as ilustrações do final do capítulo, ele está falando da única coisa que a igreja tem que fazer. Primeiro ele determinou e disse que ninguém sabe a hora, o dia, e não saberá. E incrivelmente, nem a Jesus isso foi revelado. Era uma das limitações de Cristo. Cristo, quando encarnado, foi limitado na sua onisciência, não sabia do dia da volta e de quando voltaria. Foi limitado da onipresença, não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, quando ele toma a forma humana. E foi limitado da onipotência plena, porque ele morre. Enfim, isso é um outro estudo teológico. Mas o fato é que Jesus não sabia. Então o que ele faz é advertir a igreja: preparem-se. Por que estar preparado? Essa é uma pergunta curiosa. Se eu estou salvo, por que eu tenho que me preparar? Como me preparar para receber o noivo? Mas o que Jesus está afirmando aqui é que a igreja tem que estar pronta, preparada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Mas eu quero pontuar algumas coisas importantes para os irmãos. Primeiro, por que é fundamental falar sobre a volta de Cristo?
porque isso é glorioso para nós. É o dia que o crente mais espera. Quem conhece a Deus, quem conhece a palavra, amados, quem tem fé, o dia que mais aguardamos não é o dia do nosso aniversário, ou de um casamento, ou da compra de uma casa nova, ou de uma propriedade, não. O dia que mais aguardamos é quando tudo isso vai acabar, todo o sofrimento, e se instalará uma ordem nova. Louvado seja o nome do Senhor. Algo indescritível, uma alegria incomparável, um dia de triunfo e glória, um dia tremendo. A igreja tem que pregar sobre a volta de Cristo, porque isto anima, motiva, enaltece a fé e vai abençoar a sua vida. Segundo, por que Cristo voltará? Qual é o propósito? Eu quero destacar 2 propósitos. O primeiro propósito é o abalo de toda a existência e de toda a ordem que fora criada, porque toda a ordem que fora criada foi contaminada pelo pecado. Romanos vai nos declarar que até a natureza geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Até a natureza foi afetada, o corpo foi afetado, toda a carne foi afetada. Portanto, a volta de Cristo vai colocar fim a todas as limitações da existência. E haverá um resgate do que eu estou chamando de projeto original de Deus. Aquilo que Deus pensou para a humanidade antes da queda vai ser restabelecido. Louvado seja o nome do Senhor. A vida que Deus projetou para nós, o pecado será destruído e nunca mais esta ordem caída voltará, mas nós viveremos o novo céu, a nova terra e a novidade de vida. Mas um outro aspecto do porquê que ele voltará, não é apenas para estabelecer a nova ordem, destruir a ordem pecaminosa, mas é trazer juízo sobre a terra. O livro do Apocalipse e muitas passagens da Bíblia falam de juízo, mensagem esta que muitos crentes não gostam de ouvir. É muito bom ouvir sobre a graça, sobre o amor e sobre o perdão de Deus, mas o Deus que ama é o Deus de justiça e por isso haverá juízo. Nesse juízo, a maldade terá fim, a injustiça será derrotada, as trevas vão desaparecer, a justiça de Deus triunfará, e Satanás, o diabo e seus anjos serão definitivamente destruídos e não terão mais poder sobre o homem, o ser humano. Terceiro, quais são os aspectos da segunda vinda? Quais são os sinais? O que Mateus 24 diz, o que Cristo disse aqui, eu vou pontuar algumas coisas. Volto a dizer, eu não tenho condições de fazer uma exegese nesse tempo de um capítulo tão profundo e complexo. Mas a primeira coisa que retiramos do verso 37 é que será um momento inesperado. Assim como nos dias de Noé, os homens viviam, bebiam, comiam, davam-se em casamento, quer dizer, viviam normalmente como se nada fosse acontecer, e inesperadamente veio o dilúvio, será como nos dias de Noé. Mateus 24, verso 36 também diz que ninguém sabe, nem o Filho sabe a data, a hora. Portanto, se você ouvir
alguém marcando a data e a hora da volta de Jesus, isto é anátema, isto é, não pertence à revelação. Outro sinal que o texto declara é que esta volta será visível a todos. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, levado, os anjos que estavam presentes ali disseram o seguinte: assim como vocês o viram subir, o verão descer. Todo olho verá, e toda língua confessará, de crentes ou não, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não haverá dúvidas, é Ele. A Bíblia fala que virá nas nuvens com poder e glória. O que a gente pode fazer é imaginar a beleza desse momento, extraordinário momento. Isso tem que encher o nosso coração, gente, de esperança. Esse sofrimento pelo qual você passa, a dor que você passa, a deteriorização física pela qual passamos, os sofrimentos pelos quais passamos, tudo isso chegará a um fim, toda limitação humana chegará ao fim, e Ele voltará, diz a esperança cristã. E Paulo disse o seguinte: se nós crermos em Cristo apenas para esta vida, para resolvermos os problemas do cotidiano, se cremos em Cristo só para isso, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele voltará, será visível. Um outro sinal de que essa vinda será triunfal e gloriosa, será uma vinda envolta em grande poder e glória. E aqui eu começo a me utilizar, me auxiliar outros textos do Novo Testamento, como 1 Coríntios 15, 25, anote esse texto, que diz que depois de vencer todos os seus inimigos e colocá-los debaixo dos seus pés, Ele então voltará, quer dizer, a sua volta será o selo de uma vitória, de um triunfo, aonde Satanás estará completamente destruído, preso, amarrado. Porque nós ainda sofremos os ataques e as opressões satânicas de um inimigo desesperado que sabe que o seu fim está próximo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, aliás, Tessalonicenses é uma das primeiras cartas, um dos primeiros livros escritos no Novo Testamento. Não esqueça que o Novo Testamento não está numa ordem cronológica. Os próprios evangelhos que aparecem primeiro foram os últimos a serem escritos no final do primeiro século. Mas a carta de Paulo aos Tessalonicenses vai dizer, na segunda carta, capítulo 1, verso 7, que a volta de Cristo será cercada por um grande exército de anjos magnífico. Imagine aquela legião ou legiões, milhares de anjos cercando, como numa procissão triunfal, majestosa, grandiosa, de resplendor e de glória, a volta do Senhor, e nós veremos o grande e majestoso exército do Senhor. Gente, isto é uma pregação que nos deve encher de esperança. Sairemos daqui hoje, certamente pelo Espírito Santo, renovados, e de saber que tudo isso que estamos vendo no mundo, tudo passará, mas a palavra dele não passa e se cumprirá. O Senhor voltará, colocará fim a esta ordem, e uma nova ordem será estabelecida. É o que cremos. Alguém pergunta, mas por que está demorando? Por que não vem logo? Outro dia eu vi uma coisa
de uma pessoa adulta que eu fiquei preocupado. E uma pessoa adulta que já tinha passado dos 40, aí preocupa mais ainda. E uma pessoa adulta que passou dos 40 e que é crente, aí preocupa muito mais, dizendo assim: pastor, eu não quero que Jesus volte, olha a petulância, antes que meu filho se case, porque eu quero ter netos. Eu não tive condições de fazer comentário. Eu falei, numa mente com essa capacidade não há comentário. Tem que deixar um único espírito trabalhar, porque eu não consigo. O que você vai dizer para uma pessoa dessa? Que quer barrar a vinda de Cristo, ou pedir a Ele que não volte, porque ela quer ser avó. Nós temos que entender que a demora, ela é uma demora no relógio cronológico humano, mas não no Kairos de Deus. O Kairos de Deus é o tempo da oportunidade, é o tempo exato. Ele voltará na hora certa. Mas a segunda carta de Pedro faz uma explicação do porquê da demora. O que aparentemente para nós é uma demora, e é por causa da redenção. Redenção de pessoas. Como se Deus estivesse dando oportunidade para que pessoas sejam salvas da sua família, seus amigos. Irmãos, eu farei uma afirmação aqui, porque não há, na minha visão, nada mais terrível na existência de uma pessoa, nada mais terrível do que ela estar condenada ao inferno. Ó, e Deus, por seu amor, quer a salvação, diz a Bíblia, de todos. Mas a Bíblia também diz que se esses dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. O que mostra para nós que o sofrimento humano estará numa crescente degradação. Se você é leitor da Bíblia, a Bíblia não apresenta que 2023, 2024, 2030, 2050 serão melhores do que hoje. Não. A Bíblia apresenta uma degradação paulatina da sociedade, um declínio rumo ao pecado. Portanto, a palavra diz: se o Senhor não abreviasse a sua volta, muitos não suportariam. Mas Ele está esticando a corda, o elástico, o máximo que pode, para, como diz a Bíblia, como disse Paulo, salvar quantos forem possíveis serem salvos. Quinto, quais são os eventos que precederão o fim? E aqui está um problema. Até os ateus usam isso para desvalorizarem, descaracterizarem que Jesus Cristo voltaria. A Bíblia fala da ordem natural abalada, Mateus 24 fala. Haverá um abalo na natureza. Pedro fala de fogo sobre a terra. A incidência, Mateus 24, de terremotos, e aqui hoje, pelo desenvolvimento científico, nós sabemos que terremotos / tsunamis, quando esses terremotos acontecem em placas tectônicas no fundo do mar. Recentemente o Japão passou por um grande terremoto, se não me engano tem uma semana, e que os alertas de tsunami foram ligados. Quem se lembra do último tsunami do Japão, foi algo tremendo, atingindo até as usinas nucleares. Terremotos estão acontecendo em todos os lugares do mundo com constância. Vocês lembram do Haiti, da Itália, do Chile, da Turquia, lugares que são mais frequentes. Até o Brasil, recentemente no Nordeste, passou abalos de terremotos. A terra
passará por uma restauração. Isso é muito interessante. Alguns teólogos acreditam que esta terra, que o planeta não será destruído, mas será restaurado. Se não estou enganado, na ideia do Dr. Russell Shedd, em que Cristo desce, há uma ideia de que Ele colocará de novo em ordem. E vou dizer alguma coisa aqui muito complexa para alguns, porque no pensamento dos gregos, na época do Novo Testamento, em que a cultura grega e o pensamento filosófico predominava, a ideia de céu, ou de estar no céu, era uma ideia desmaterializada, isto é, seria um lugar apenas de espíritos. Difícil de entender. Mas 1 Coríntios 15 diz que vai haver um novo corpo. O que nos dá uma pista, vejam como isso é difícil, irmãos. O que nos dá uma pista de que haverá na nova ordem um novo mundo físico. Claro, como diz Apocalipse, não haverá mais a doença, as limitações do tempo, da idade, a morte terá sido destruída, mas haverá algo físico. Por isso, para alguns, essa terra, ou este planeta, será restaurado pela nova ordem. Outra coisa importante, que Mateus 24 diz, como sinal da vinda de Cristo, é que o Evangelho chegará às nações. Aqui há um entendimento complicado para alguns, que acham que para Cristo voltar, todas as pessoas terão que se converter, ou terão que ter ouvido. Não é isso que está no texto. O texto diz que todas as nações terão conhecimento de Cristo. Isto está praticamente feito. O Evangelho tem chegado a todas as nações. Todas as nações têm oportunidade hoje de conversão. De uma forma ou de outra. E não precisamos, isso é difícil ser entendido, da própria Bíblia impressa, porque Paulo vai dizer que a natureza proclama o amor de Deus. Há uma maneira que o Espírito trabalha que nós não compreendemos. Diminui, essa é a verdade, o número dos chamados povos não alcançados. O Evangelho está se expandindo. Há 10 anos atrás, estimava-se que na chamada igreja subterrânea da China, já haviam 200 milhões de crentes. Na Rússia, há muitos crentes. E vou lhes dizer, crentes quebrantados, pastores sérios. Eu estive no Seminário Batista de Moscou. Tem muita gente de Deus que está lá. Pastores da Bielorrússia, no leste europeu, na Romênia. Conheci o pastor de uma das maiores igrejas ciganas do mundo. O cigano é uma etnia. Havia naquela época quase 5 milhões de ciganos na Romênia. É o maior país com concentração cigana do mundo. E muitos ciganos convertidos a Cristo. É complexa a cultura cigana, não dá para a gente expor aqui. Outro sinal de Mateus 24 e de outros textos é o remanescente de Israel. Eu não vou discutir isso aqui, mas dizer a vocês que no final dos tempos um número imenso de judeus estaria se convertendo. Isso está acontecendo. Vou terminar
Não gostaria, mas é preciso. Falando de duas coisas. A expressão anticristo e anticristos. Uma expressão no singular e uma no plural. Quando a Bíblia fala de anticristo, afigura o personagem que enganaria todos. Tessalonicenses diz que este é o homem da iniquidade, fala de uma pessoa, de um ser, como se uma encarnação demoníaca. Um homem completamente demoníaco que governaria as nações. O homem da iniquidade, a ideia de um poder centralizado. Quem é este homem? Não sabemos. Já tiveram muitos nomes ao longo da história, como os imperadores romanos, como Hitler, como Stalin, agora como Vladimir, mas não me parecem ser essas pessoas, definitivamente. Porque o poder de sedução deste homem será muito grande sobre as nações. Agora, a expressão no plural, anticristos, fala de uma outra coisa. É um espírito ou espíritos que estão no mundo, diz a carta de João, capítulo 4, que se opõem a tudo que é concernente a Cristo. Ora, o que vemos no mundo concernente ou contrário a Cristo? Sistemas econômicos, sistemas religiosos, principados, dominações, personalidades, aí sim se enquadram os nomes que acabei de mencionar há pouco. São movimentos ou pessoas anticristo. Mas o anticristo, essa figura central, demoníaca, que governaria, dessa ainda não temos como discernir. Mas temos como discernir que homens como mencionei, como Stalin, que matou 50 milhões de pessoas na Revolução Russa, como Hitler, que só de judeus matou 6 milhões em campos de concentração. Estes homens, como um comunismo que nega a existência de Deus, isto são processos anticristãos, contra Cristo. O profeta Daniel retrata a faceta política na volta de Cristo. Paulo retrata a faceta religiosa. João fala de um outro prisma. Portanto, gente, o assunto da volta de Jesus no Novo Testamento e na Bíblia é vastíssimo. Como eu disse no início, 25% dos assuntos da Bíblia são de cunho escatológico. E eu vou terminar com duas afirmações. A primeira, ele voltará. Senão não precisávamos estar aqui. Não haveria sentido esse culto. Segundo, não sabemos o dia e a hora, mas uma coisa ele disse para que nós fizéssemos: preparem-se. Quero só citar um texto que o Dr. Shedd gostava de citar muito, sem fazer qualquer interpretação ou aprofundamento, mas muito curioso, quando ele diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Há vários textos de advertência, sobre os quais a ideia de preparo é dada à igreja. Apesar de salvo, prepare-se. Nós não temos ninguém, nem o maior pastor ou teólogo da história, pode discernir com clareza
essas questões do mistério divino. Portanto, não se preocupe com o dia e com a hora, esteja preparado o tempo todo, Jesus voltará. E o que estamos vendo, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestes, Covid, tudo que está acontecendo, são apenas sinais, em que Ele está dizendo à humanidade: eu voltarei, eu restaurarei uma nova ordem, prepara-te, prepara-te, eu estou voltando. Portanto, estamos nos últimos dias? Sim, mas eu gostei da afirmação de um teólogo que li ontem. Estamos nos últimos dias? Sim, desde a ressurreição dele. Desde o dia que ele ressuscitou, pastor Douglas, começou a contagem regressiva e cada vez está mais perto de se concretizar. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor, que todo o sofrimento acabará, toda essa ordem de miséria chegará ao fim, toda injustiça será destruída, um novo céu e nova terra serão estabelecidos. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique em pé, glorifique o nome do Senhor. Ansioso espero, cante isso, a sua voz, o grande dia em que tu virás. Quem crê nisso? Então subiremos para sempre. Aleluia. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, oh vem, oh vem, oh vem, Senhor. Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, oh vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, oh vem, Senhor Jesus. Aqueles que anseiam pela volta de Jesus, aplaudam o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor, a tua igreja clama por ti. Aleluia, que Deus te abençoe, querido. Tenha um ótimo domingo, até o próximo culto. Vá em paz em nome de Jesus.